Lucas capítulo 12, a partir do verso de número 22. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12, verso 22. A seguir, Jesus dirigiu-se a seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, não ceifam, não têm despensa nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que árvores. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, não tecem, eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a essas inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitai delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. O Brasil vive hoje, na verdade o mundo vive hoje, uma pandemia de doenças psíquicas. Pandemia é uma epidemia a nível global, e o Brasil encabeça a lista dos países com maior índice de transtornos de ansiedade do mundo. Em 2017, segundo a Organização Mundial da Saúde, quase 10% dos brasileiros tinham algum tipo de transtorno de ansiedade. Ansiedade, síndrome de pânico, entre outros. Somados a isso, quase 6% da população tinha depressão. O Brasil, na verdade, os problemas psíquicos, os transtornos, a depressão, se tornou o segundo maior problema de saúde pública no mundo. Hoje, cerca de 320 milhões de pessoas no mundo estão passando pelo processo de depressão. Esse mal, ele tem assolado de forma dura as duas extremidades, principalmente as duas extremidades da população, né? Os mais jovens e os mais idosos. E nós não vamos aqui, eu não vou entrar aqui dentro das questões clínicas, eu não tenho autoridade para isso, nem me atreverei a isso. Mas nós vamos lançar luz de forma bíblica, com um olhar cristão, sobre todo esse caos que se instalou no nosso mundo, sobretudo no nosso país, e como isso de alguma forma não só nos atinge, mas de alguma forma atinge alguém que nós conhecemos, ou alguém que nós de alguma forma amamos. Primeira coisa é que nós não podemos generalizar nem uniformizar, padronizar este mal. Algumas pessoas desavisadamente começam a dizer que são somente questões espirituais, e aí nós vamos ver trechos na Bíblia, por exemplo, em que os escritores, o próprio Lucas, ele traz uma versão
quando ele vai falar a respeito do menino, do menino que está terrivelmente doente ou endemoniado, como alguns dizem, como alguns evangelistas dizem, pelo fato do Lucas ser médico, Lucas traz uma visão um pouco mais apurada, porque de certa forma nós herdamos da cultura judaica alguns aspectos que são por ora perversos. Nós costumamos dizer, por exemplo, que uma pessoa que sofre de algum tipo de mal, seja ele doenças da alma, doenças do corpo, essas pessoas estão sendo castigadas, ou estão sendo punidas, ou são fracas, ou são incapazes. Nós não podemos padronizar, nós não podemos uniformizar, nem podemos dizer que todos que sofrem pela mesma causa, ou que todos que sofrem numa intensidade igual, ou que todos que sofrem podem ter a mesma saída, a mesma solução. Alguns, olhe para cá, têm um comportamento diferente dos outros. Então, para os casos em que exige-se tratamento, nós não vamos aqui dizer aos irmãos que um cristão não pode procurar um psicólogo, não só pode como deve. Um cristão não pode procurar um psiquiatra, não só pode como deve. Recentemente tirou sua própria vida um pastor de uma grande igreja conhecida aqui num dos estados do Nordeste, que o pastor estava sofrendo um sério transtorno, estava com uma depressão muito profunda, e o pastor começou a se tratar com um psiquiatra e começou a gerar-se críticas de algumas pessoas da igreja, porque ele, sendo pastor, estava se tratando com um psiquiatra. Então o pastor entrou numa crise muito forte, não soube lidar com ela e acabou que cometeu suicídio. Então existem as doenças psíquicas, as doenças da alma, mas da mesma forma que nós sempre pregamos aqui, que o nosso Deus é o Deus que cura câncer, que o nosso Deus é o Deus que cura as enfermidades mais difíceis, que nós já vimos pessoas aqui testemunhando, por exemplo, que foram diagnosticadas com uma doença incurável, e depois essas pessoas vieram aqui e testemunharam do milagre que Deus realizou em suas vidas. O mesmo Deus que opera no corpo, opera na mente, opera na alma. O mesmo Deus que liberta aquela pessoa que estava enferma, Ele também do corpo, Ele também tem poder para libertar sobre as doenças psíquicas, as doenças da alma. Você concorda comigo? Diga amém. Então, Jesus, Ele traz lições poderosas a esse respeito. Jesus traz lições fortíssimas, sobretudo em alguns textos. Nesse texto especificamente, do Sermão do Monte. Esse texto, ele faz parte do Sermão do Monte. Ele também está lá em Mateus, no capítulo de número 6, e ele traça um plano. Jesus traça aqui um perfil, uma forma de vencer os transtornos de ansiedade. Ele não só traça o plano de como vencer, como ele apresenta, de certa forma, as causas de alguns deles. Em 2008, pouco tempo depois que assumi o pastorado, eu assumi o pastorado em novembro de 2007. E por meados de 2008, por volta de maio ou junho, eu fui convidado para pregar numa das nossas igrejas. Eu estava me preparando para viajar e amanheci um sábado pela manhã e meu corpo totalmente imobilizado. Minhas pernas tremiam, minha mandíbula cerrou, e eu fiquei incapacitado de sair do sofá. Alguns irmãos foram na minha casa, eu pensei que eu estava tendo um ataque cardíaco, porque um pouco mais jovem eu tive um problema semelhante a esse, e acordei cheio de fios num pronto-socorro, e eu pensei que eu estava tendo um ataque cardíaco. Quando eu descobri no hospital, depois de 8 horas peregrinando atrás de um hospital, eu descobri que eu estava tendo um ataque de ansiedade, um transtorno, uma crise profunda de ansiedade. Isso aconteceu depois de uma série de eventos calamitosos. Eu nunca falei isso em público. Eu estou aqui abrindo meu coração para você, para mostrar para você que todos nós estamos sujeitos a passar por um evento semelhante a esse.
Eu perdi várias pessoas da minha família. E eu estava num processo muito doloroso da gravidez da minha esposa. Eu estava passando muitas dificuldades na igreja na época. Eu apaguei. Esse período do transtorno, dessa crise de ansiedade que eu sofri, durou quase que o ano 2008 inteiro. E eu perdi dias preciosos da minha vida. E eu perdi momentos preciosos da minha vida que me angustiaram profundamente. E eu superei com uma enorme dificuldade e um exercício de fé constante, um exercício contínuo de fé. Eu costumo dizer que quem passa essa linha, ele não tem como dizer que foi curado completamente, porque ainda existem coisas que me tentam. Eu tive crise de ansiedade, que eu tive febre. E eu quero compartilhar com os irmãos aqui, dentro do texto bíblico de Lucas no capítulo 12, os caminhos que o Senhor me levou, as experiências que Ele me entregou e a forma que o Senhor me deu de conseguir vencer esse desafio. Você está comigo? Diga amém. 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 A ansiedade é um monstro que se alimenta do passado e faz com que você tema o futuro. Quando você está diante de uma forte crise de ansiedade, na maioria das vezes, de alguma forma, essa crise está atrelada a alguma coisa ao momento que foi vivido, e pessoas que costumeiramente ficam presas ao seu passado, pessoas que não conseguem se libertar do seu passado. Recentemente, olhe para cá, uma famosa dupla de cantores aí, mirins na nossa época, voltou a cantar, né? E aí, nós éramos crianças, pelo menos quem era da minha faixa etária aqui, nós éramos crianças, e aí a dupla voltou a cantar. Eles voltaram e aí começaram a vender ingressos, bem caros por sinal. E aí eu via nas reportagens, olhe para cá, uma grande quantidade de pessoas na minha faixa de idade, com faixas na cabeça, na fila do ginásio, para participar do show dessa dupla que antes era mirim. Eu fiquei imaginando como seria curioso alguém dos seus 40, 45 anos, gritando com uma fita na cabeça no show: vamos pular. Mas quando você olha num olhar mais profundo, você percebe que boa parte dessas pessoas, na verdade, querem apenas tomar algumas gotas de nostalgia. Elas querem, na verdade, nem que seja por 1 hora ou 1h30, ao custo de quase um salário, eles querem, na verdade, serem transportados ao seu passado e de alguma forma experimentar momentos mais felizes, porque o seu presente não lhe traz tanta alegria. Então não julguemos com tanta facilidade, porque nós, vez por outra, e esse ano mostrou-se muito nostálgico, vez por outra nós estamos remontando ao passado, como que o passado, ali no passado, nós tivéssemos uma vida melhor. Esse é o primeiro passo para você ser preso pela ansiedade, é você não conseguir viver o seu presente, é ser nostálgico e viver do passado. O sábio em Eclesiastes capítulo 7, versículo 10 diz: não é sábio dizer que o dia de ontem é melhor do que hoje. Ele diz: não é sábio, porque temos a capacidade de apagar os momentos ruins que nós vivemos e somente focar naquelas memórias mais amorosas, mais afetivas e que nos trazem algum tipo de alegria. Então a ansiedade ela rouba o presente, porque a alegria está no passado e o futuro se torna uma incógnita. Então você tem medo de viver o futuro. É aquele frio na barriga que dá quando qualquer situação nova se apresenta diante de você. E olhe para cá, deixa eu dizer uma coisa a você: Deus nos criou e nos forja, nos melhora, Ele nos capacita, Ele dá força à nossa musculatura espiritual com obstáculos.
Então os obstáculos são um processo natural na vida de todo e qualquer ser humano. Quando nós temos medo de enfrentar esses desafios, quando nós temos medo de enfrentar esses obstáculos, nós ficamos presos a uma situação que causa frustração e provoca ansiedade. Porque nós fomos capacitados, qualificados e somos desafiados a superar obstáculos. Para você estar onde você está hoje, olhe para cá, você superou obstáculos, você enfrentou desafios, você muitas vezes pulou no desconhecido para conquistar o que você tem e ser o que você é. Então, esse processo de de agarrar-se ao passado, temer o futuro, olhe para cá, rouba o seu presente. Rouba o seu presente. E nos primeiros meses eu experimentei isso de uma forma muito clara, quando, por exemplo, eu almejava voltar para a minha terra, eu almejava voltar para a cidade onde eu nasci, na vã esperança de que tudo voltasse a ser o que era antes. E Deus falava ao meu coração: nunca mais será a mesma coisa. Nunca mais a sua vida será como antes. Posso ir um amém? Amém. Então, essa percepção equivocada rouba o seu presente, você não vive. Porque você fica procrastinando, empurrando situações que você tem que resolver. Você não progride, você não supera obstáculos, você fica limitado àquela zona que lhe é confortável, você se frustra, vem as crises de ansiedade. Abra sua Bíblia junto comigo, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, eu vou fazer uma leitura bem breve, do versículo 10 até o versículo 13. Respondeu ele: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os seus altares e mataram seus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Disse Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande vento forte fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois de um terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, revolveu o rosto do seu manto e saindo-se, pôs-se à entrada de caverna. Eis que lhe veio uma voz e disse: que fazes aí, Elias? A ansiedade, ela confunde a nossa percepção de ouvir a voz de Deus. Irmão, nós somos seres emocionais. Nós fomos criados seres emocionais. Deus fala também conosco através das nossas emoções. Deus também fala ao nosso coração. Mas quando de alguma forma a ansiedade contamina nosso coração, tira de nós essa percepção de que Deus está falando conosco, e nós perdemos a capacidade de entender onde Deus está e como Ele se manifesta. A Bíblia mostra aqui que Elias estava numa situação como essa. Elias acabara de enfrentar uma boa parte dos profetas de Baal e de Acera. Ele venceu, ele derrotou esses homens, mas pela palavra de Jezabel, ele correu, ele teve medo, ele ficou deprimido. A Bíblia diz que ele estava aqui, ele disse: Senhor, só sobrou eu. Só eu fiquei, os outros se venderam, e se eu morrer, tudo acaba em mim. E aí a Bíblia diz que Deus disse: se ponha lá, Elias, e eu vou falar com você. E a Bíblia diz que Elias esperou que Deus viesse num forte vento, que Elias esperou que Deus viesse num terremoto, no fogo.
O profeta que ouvia Deus falar constantemente, o profeta que orava e descia fogo do céu, o profeta que fez prodígios e maravilhas, agora não compreendia de onde vinha a voz de Deus. Então esse mal tira-nos a percepção da forma que Deus está falando. Uma vez eu compartilhei com Eliane dizendo, olha, eu extremamente triste, porque quando a ansiedade se manifestava, eu não compreendia muitas vezes o que era o direcionamento de Deus para alguma coisa, porque eu tinha medo. Está me entendendo? Diga amém. Então essa falta de percepção de Deus, ela causa desespero. Ela causa desespero porque nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. É pela fé que nós saímos de casa, é pela fé que nós trabalhamos, é pela fé que nós pregamos, é pela fé que nós vivemos. E quando isso é roubado de nós, e quando isso de alguma forma se coloca uma cortina de fumaça nisso, nós ficamos desesperados, porque não enxergamos o real caminho que Deus deseja para nós. Por isso que ela é tão perigosa, por isso que ela é tão terrível, e sobretudo para aqueles que são adaptados a ouvir a voz de Deus. Então me lembro muito bem que eu lia a respeito de Lutero, e das vezes que Lutero literalmente entrava nos seus aposentos e ia guerrear contra o diabo. Lutero disse que ele tinha guerras terríveis contra o diabo, não que ele se agarrasse fisicamente com o diabo, mas em oração. E eu, por exemplo, olhe para cá, eu tinha medo de fechar a porta. Eu entrava no meu quarto e fechava a porta, dobrava o meu joelho e chorava horas a fio, pedindo a misericórdia de Deus sobre a minha vida, e me dizia: Deus, me deixa ouvir a tua voz mais uma vez, porque aquilo me consumia. E o Senhor me mostrou um caminho. Versículo 25 do capítulo 12, você está comigo? Diga amém. Versículo 25, capítulo 12, versículo 25. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se portanto nada podeis quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras? A primeira coisa que nós temos que entender e fazer é não ter medo de depender de Deus. Dependa de Deus. Repita comigo: dependa de Deus. Falar é fácil, falar é simples. A ansiedade, ela é diretamente contrária à fé. Quando a ansiedade começa, acaba a fé, porque a fé nos coloca entendendo que existe um ser superior que controla todas as coisas, que é soberano e que tem domínio sobre todas as situações. Nós cantamos, não sei se você prestou atenção, mas do começo até agora, o momento de louvor, nós cantamos que Ele é soberano, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou precisamos, e que todas as coisas estão sob seu domínio, e que todas as coisas estão sob seu controle. O texto especificamente, Jesus está falando de comida e vestes, mantimento, coisa material. As coisas materiais que muitas vezes roubam nossa vida. Não estou dizendo que a ansiedade é somente por isso, mas em boa parte sim. E a Bíblia mostra claramente que Deus combate essa postura desde o início da jornada do seu povo. Quando, por exemplo, ele coloca o maná como refeição diária para o seu povo. Olhe para cá, o maná era uma ferramenta fantástica para treinar a dependência de Deus. Porque Deus dizia o seguinte: olha, você todos os dias de manhã vai descer do céu pão do céu. Maná era pão do céu.
todos os dias eu enviarei pão do céu para vocês se alimentarem. Vocês devem pegar a porção diária. Você só vai pegar o que você e sua família vão comer naquele dia. Não guarde. A Bíblia diz que alguns guardaram de um dia para o outro, apodrecia. Então todos os dias você só pegava aquilo que você iria precisar naquele momento. Grande parte das nossas inquietações vem não daquilo que temos, mas daquilo que nós almejamos possuir e não temos. Nós estamos sempre à volta, e hoje, olhe para cá, Jesus diz: a vida vale mais do que as roupas. A vida que eu dou a você, a saúde que eu dou a você, vale muito mais do que sua capacidade de comprar roupas, ou da sua preocupação de comprar roupas. Quem te deu a vida pode esquecer de te dar as roupas. É isso que ele está dizendo. Não se inquiete com essas coisas. Entenda que a sua porção virá. O discurso no versículo 23 do capítulo 12 de Lucas, o versículo 23, o discurso é claro: ser é melhor do que ter. Quem me entendeu diz amém. Ser é melhor do que ter. Ou seja, se Deus constituiu sua vida do jeito que você é, Deus tem controle sobre sua vida, nada escapará da vontade de Deus. É isso que ele está dizendo. Nada escapará da vontade dele. A ansiedade nos obriga a ter uma visão horizontal da situação, ou seja, nós só olhamos para as circunstâncias. Deus nos convida a olhar para cima, onde sua mão se estende para nós. Jesus diz: ele alimenta as aves do céu. Ele faz com que os lírios do campo nasçam. Os corvos não têm celeiros. Todos os dias o Pai Celeste as alimenta. Diga glória a Deus por isso. Se você olhar para a sua vida, você vai ver os caminhos da sua vida, a mão de Deus lhe dando a porção diária do que você precisa. Essa sensação que temos muitas vezes de que nós produzimos e nós temos o controle das coisas. Tem uma história que eu acho que você conhece. A história é com I, com H, a história é com E. É uma fábula de um galo que sempre acordava desesperado porque ele achava que se ele não cantasse, o sol não nascia. Então os amigos dele chamavam ele e diziam: vamos para tal lugar hoje. Ele disse: não posso, porque eu tenho que acordar na hora, porque se eu não cantar o sol não nasce. E aí certa feita, acho que não aconteceu com nenhum de vocês, ele perdeu a hora. Ele passou da hora. Ele acordou com o calor do sol sobre ele. Ele aprendeu uma lição: mesmo sem ele, o sol nasce. Sem você, a roda continuará a girar. Sem você, as coisas acontecerão. Então não se mate por aquilo que você não tem capacidade de fazer. Não ache que tem controle de tudo. O controle está nas mãos de Deus. O nosso trabalho é descansar na soberania de Deus. Entender que Ele rege a nossa vida, que Ele tem controle sobre as situações no mundo, e que se Ele quiser que aconteça, nada do que fizermos mudará o decreto dEle. Diga amém, meu irmão. Isso produz inquietações. Versículo de número 29, Jesus diz: não andeis por indagar o que é a vez de comer, o que é a vez de beber. Não se entregue a essas inquietações. Nós nos entregamos.
Nós não dormimos, nós não comemos, nós perdemos o rumo da nossa vida e deixamos de fazer aquilo que o Senhor tem para nós, e começamos a perder o sentido da vida. E o que era só ansiedade pode se mergulhar numa depressão, porque começamos a perder o sentido da vida, começamos a perder o propósito, porque estagnamos, porque paramos, porque nos frustramos, porque as coisas não são do jeito que nós queremos, porque as coisas acontecem fora do nosso controle. Já aconteceu alguma coisa fora do seu controle na sua vida? Levante sua mão. Essa falsa sensação de controle. Eu falei aqui uma vez, sei que o sermão não é muito de glória a Deus hoje, mas eu preguei durante muitos anos: descanse em Deus, descanse em Deus, descanse em Deus. Quando eu recebi uma ligação, a minha esposa tentou remediar a situação, porque nós tínhamos que viajar. Ela disse: olha, seu pai sofreu um acidente e você precisa correr, mas nós precisamos ir para Mossoró, porque seu pai sofreu um acidente. O alerta já ligou: isso não é acidente, fale a verdade, seu pai faleceu. Deus, eu me angustiei nesse dia, porque você quer ter, olhe para cá, o controle de todas as coisas. E o meu maior medo era chegar na minha casa, entrar pela porta da frente, que eu entrei tantas vezes desde pequeno, e o via sentado num sofá assistindo televisão, e eu agora ter que entrar e vê-lo de outra forma. Mas eu fiz isso. E quando cheguei ali, olhe para cá, e quando cheguei ali, o Espírito do Senhor bradou no meu coração: descansa em Deus. Eu aprendi a descansar em Deus numa das maiores dores da minha vida. O Senhor nos trouxe aqui para dizer a você um choque de realidade em você: tome o controle da sua vida de volta. Reassuma o controle da sua vida nesse instante. Nós vamos orar para que o Senhor retire toda a inquietação, retire toda a ansiedade, retire toda a coisa que está roubando a sua paz. Mas olhe para cá, você tem que fazer um exercício de fé e depender de Deus. Martinho Lutero, compondo um dos mais belos hinos, Castelo Forte, ele diz: ainda que temos que perder bens, dinheiro e mulher, ainda que temos que perder tudo, o Senhor é o nosso castelo forte. Aleluia. Porque quando não se tem sentido nas coisas, nós temos que entender que Deus é o sentido da vida. Abra sua Bíblia no Salmo 46. Você está me entendendo? Diga amém. Salmo 46 é um salmo muito conhecido. Escute: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Veja o quadro que o salmista pinta: ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Esse cenário é um cenário de caos, é um cenário de perturbação, é um cenário de angústia, é um cenário de conflito, é um cenário de caos. Ele continua: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aleluia. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã.
Deus é o centro da nossa vida, é o sentido da nossa existência, é o que dá propósito àquilo que somos. Longe dele há caos. Longe dele a vida é um caos. O texto diz: as ondas espumem, o mar espume, os montes se tremam, as coisas se destroem. Mas perto de Deus há um rio tranquilo, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Longe de Deus, olhe para cá, é caos. Perto de Deus é paz. Deus dá sentido à vida. Por isso é necessário crer e depender dele para se livrar das inquietações. Você me entende? Diga amém. Aleluia. Aleluia. Deixa eu correr. Tenho 6 minutos. Encontre. Ora, se é Deus que dá sentido à vida, diga amém. Deus dá sentido à nossa vida. Amém. O propósito me motiva a viver a cada dia. Então o que eu tenho que fazer? Encontrar o propósito de Deus para a minha vida. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Capítulo 5. Estou quase terminando, irmão. Amém. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão do Senhor, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É uma oportunidade de exercitar sua fé, descansar na soberania de Deus, descansar na vontade de Deus. É um exercício de fé, e é um exercício que ele é feito constantemente. Bom, vou contar uma coisa a você. Eu comecei a identificar, olhe para cá, aquilo que me causava mal, aquilo que me dava crises de ansiedade. E comecei a olhar para mim mesmo, e numa dessas eu descobri um gatilho de ansiedade. O avião era um gatilho de ansiedade. Avião é terrível, irmão. Se Deus quisesse que a gente voasse, a gente tinha asa. E eu subi, eu comecei a viajar. E quando eu descia no aeroporto, daqui para São Paulo são 3 horas e alguma coisa, 3 horas e 20, se o voo for direto. E eu descia acabado, os pés suados, o ar-condicionado ligado, mas eu suava feito eu descia molhado do avião. O pessoal achava que eu estava passando mal, e eu estava mesmo. Quando o bicho sacudia, meu coração ia na boca. E o piloto, ele gosta de fazer isso. Ele diz assim: senhores, vamos passar por uma zona de turbulência. Aperte seu cinto, ajeite sua cadeira, coloca a banqueta, a mesa da frente ainda. Pronto, vou morrer. Na minha primeira viagem, era a primeira viagem de uma criança que estava atrás de mim. E a criança dizia: papai, nós vamos morrer. Eu disse: meu Deus, deixe não, Jesus, deixa eu morrer agora não. E eu não aguentava mais. E teve um dia, olhe para cá, teve um dia que eu comecei a exercitar isso aqui.
Olhe para cá, exercitar a fé não é fácil. E eu entrei. Eu disse: Senhor, não quero mais sofrer. Eis aqui o teu filho. Perdoa meus pecados. Se for para morrer, que seja rápido. Agora eu não vou ligar mais para isso, não. Não ligo mais. Quando acontecia alguma coisa na igreja, minha esposa é testemunha, eu não dormia. Quando o irmão deixava de vir para a igreja, eu não dormia, eu não almoçava. O Senhor começou a exercitar o meu coração. Olhe para cá, tudo está no controle de Deus. Tudo. Eu falo isso do fundo da minha alma hoje para você. Tudo está no controle de Deus. Aleluia. Se está bom, está no controle de Deus. Se está difícil, está no controle de Deus. Se está bonança, se o rio está suave, está no controle de Deus. Se o vento está batendo na sua vida, se a tempestade está querendo jogar o seu barco contra as pedras, Deus tem o controle sobre a tempestade. Acima das nuvens o sol brilha. Acima das nuvens está Deus. Deus. O diabo quer roubar a nossa paz, colocar inquietações no nosso coração, mas o Senhor nos reuniu nessa noite para dizer: lance sobre ele toda a sua ansiedade, lance sobre ele os seus temores, lance sobre ele suas preocupações, e com sua mão forte ele resolverá. E com sua mão forte ele executará. Tudo está no controle de Deus. Há um sentido, há uma razão, há um porquê. A seu tempo você saberá, a seu tempo você entenderá, mas fica sentado, porque na proa do teu barco está Jesus de Nazaré. Fica sentado e espera. O barco não vai virar, porque ele está com você. A tempestade vai respeitar a autoridade que está com você. Fique firme, não se inquiete, porque você não tem controle sobre nada. Quando nós fazemos isso, nós não vivemos. Eu passei 6 meses da minha vida sem viver. Quando eu olho na minha memória esses meses, eu olho meses obscuros, escuros. Quantas pessoas boas passaram na minha vida esse tempo? Quantas coisas eu deixei de experimentar nesse tempo? Quantas noites eu não dormi? Quantas coisas eu deixei de experimentar com minha família, porque a minha mente estava obscurecida. Mas hoje eu entendo, o controle está nas mãos daquele que pode todas as coisas, e de joelho, aleluia, ele age a meu favor. Oh, aleluia. Fui visitar uma das pessoas, um dos irmãos desta igreja, nos últimos momentos de sua vida. O Senhor tinha falado ao meu coração que a pessoa não ia levantar, que eu visitasse, porque ali seria o último momento. Eu sentei ao lado e citei o texto de Filipenses, que Paulo diz: sei passar por todas as situações. Eu disse: irmã, a senhora sabe que Deus tem poder para levantar. Sei. Mas o Senhor falou ao meu coração que a senhora não sairá disso. Falou ao meu coração também, pastor. Então a senhora tem que estar preparada para receber tanto uma coisa como a outra de Deus. Mas hoje o Senhor livrará a senhora desse sofrimento. Naquele dia ela descansou no Senhor. Alguns hereges dizem que o ladrão da cruz foi enganado por Cristo, porque ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Talvez aquela multidão que estava embaixo, alguns de nós dissessem assim: não, mas para que o final fosse perfeito,
Jesus tinha que sair daquela cruz, arrancar o ladrão da cruz que havia se arrependido e agora viver triunfantemente, passar triunfantemente. Não, a Bíblia diz que naquele dia Deus livrou ele daquele sofrimento, não pelo caminho que muitos entendiam, mas pelo caminho soberano da sua vontade. Eu vou encerrar com Filipenses, capítulo 4, verso 6. Oh, aleluia. Não andeis, Filipenses 4, 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Olhe para cá, não andem ansiosos. Segura o texto aí, não andem ansiosos por nada, não deixe nada roubar a sua paz. Ele diz: deixe que Deus conheça todas as suas inquietações, entregue a Deus todas as suas aflições, entregue a Deus todos os seus medos, sim, todos. Qual é o seu medo? O seu medo é de ficar sozinho? Entregue a Deus. O seu medo é de não dar certo o seu projeto? Entregue a Deus. O seu medo é que alguém traia? Entregue a Deus. Se alguém causou algum mal à sua vida, entregue a Deus. Se o diabo está querendo roubar a sua paz, entregue a Deus. Aleluia! Aleluia! Pela oração, pela súplica, com ações de graça. Ele continua: se você fizer isso, olhe para cá, se você fizer isso que eu acabei de falar, Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você passará altaneiramente pelos problemas, você passará por cima das adversidades. Paulo está falando aqui, não é de teoria, ele vivia isso. Paulo estava preso, condenado à morte, estava perto dos seus dias finais, mas ele diz: eu estou feliz, alegrem-se porque eu estou feliz. Paulo estava acima. Busque a saída em Deus e supere suas frustrações. Eu vou encerrar com uma história de Naamã. Tem um hino que o irmão Kelvin vai começar a tocar aí, que ele fala assim: não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Deus está falando para você: é meu, somente meu, todo trabalho. Você tem que fazer o quê? E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. Deixa eu trazer à sua memória a história de Naamã. Naamã era um general sírio, famoso, chegado do rei, mas a Bíblia diz que Naamã tinha lepra. E Naamã fica sabendo que em Israel há um profeta que pode curá-lo, que ele pode finalmente ser livre daquela lepra. E ele se prepara. A Bíblia diz que ele prepara mantimentos, tesouros, presentes, porque ele quer ser curado da lepra. E ele vai até Israel, vai até o rei. O rei fica escandalizado, porque o rei não tem capacidade de curar. E o profeta diz: traga ele a mim. E Naamã foi. Quando Naamã vai, olhe para cá, segure, nós vamos encerrar. Quando Naamã vai, talvez Naamã esperasse que o profeta mandasse ele fazer uma coisa mirabolante, que o profeta se levantasse, descesse fogo do céu e consumisse a lepra. Talvez ele achasse que viesse um anjo, talvez miríades de anjos.
Mas o profeta diz: diga a ele. O profeta nem fala com ele. Diga a ele que vá no rio e dê 7 mergulhos. Ele fica indignado, irmão. Na minha terra tem rios muito mais limpos do que esse. Se eu tivesse que mergulhar em algum lugar, eu mergulharia lá. E ele dá as costas e vai embora. Quando um dos seus servos, olhe para cá, quando um dos seus servos faz uma pergunta, uma das mais sábias que eu já vi. Ele disse: meu rei, meu senhor, se ele te pedisse uma coisa difícil, o senhor não faria? Faria. E essa fácil, por que o senhor não faz? Ele levanta, vai para o rio, mergulha a primeira vez, mergulha a segunda vez, a 6ª vez, na 7ª vez, ele é curado da sua enfermidade. O que eu aprendo com isso? Talvez se eu chegasse aqui com uma palestra com termos psicológicos, talvez se eu chegasse aqui apontando um remédio para você, uma fórmula sofisticada para você enfrentar um problema que você está enfrentando, você ia dizer: puxa, eu faria. Mas o pastor diz que só é entregar a vida a Deus. Só entregar a vida a Deus. Algo tão simples. Se fosse difícil, você não faria? O Senhor te oferece um caminho fácil. Oh, aleluia. É duro, mas é fácil. Venha junto comigo. O Senhor me libertou disso. O Senhor me curou disso. Ele pode fazer na sua vida também. Busque uma saída em Deus. Não fique sofrendo. Não se entregue ao sofrimento. Há sentido na vida. Deus é o sentido da vida. Eu quero convidar você que está aqui hoje, que ainda não entregou a vida a Cristo. Nós vamos orar por todos, mas você que ainda não entregou a vida a Jesus, quero convidar você a vir até aqui, entregar a vida ao Senhor. Enquanto nós louvamos, você vai levantar e vai vir até aqui, nós vamos orar por você. Oh, aleluia. Não temas quando enfim tiveres de tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Tem alguém para Jesus hoje? Alguém deseja se render a Cristo hoje? Nós vamos aproveitar esse momento para nós orarmos. Tem alguém que queira aceitar a Jesus hoje? Se não tem, nós não vamos insistir. Fique de pé, meu irmão. Com ousadia, fique de pé. Oh, aleluia. Cada oração que eu fazia nesse período de luta que eu tive, cada pedido, cada vez que fui contra a minha natureza, cada uma delas me ensinaram que todas as vezes, mesmo que eu não via, mesmo que eu não sentia, o Senhor me visitava naquele quarto e trazia bálsamo ao meu coração. O meu Deus, o seu Deus, pode te curar aqui nessa noite. Deus pode curar você que está em casa nessa noite. Você que não saiu de casa,
Você que não está saindo de casa com medo, síndrome do pânico, Deus está falando, o Senhor vai te curar aí na sua casa. Não temos costume de fazer isso, mas coloca a mão no teu coração agora. Vivo sobre toda a terra, grande Rei de todas as coisas, excelso, soberano, sublime. Queremos ousadamente entrar em tua presença. Queremos com todo temor diante do Senhor suplicar, ó Deus, o que um dia o teu servo pediu: mostra-nos a tua glória. Mostra-nos a tua glória não por vaidade, não para que sejamos, ó Senhor, melhor do que os outros homens, não para que sejamos superiores aos outros homens, mas porque para que através da tua glória, agora nesse instante, síndrome do pânico, transtornos de ansiedade, depressão, doenças da alma, doenças psicossomáticas, doenças alojadas, doenças que estão tirando desse teu filho a capacidade de te ouvir, que estão tirando dessa tua filha a capacidade de te servir, nós repreendemos agora, que como um bálsamo que desce do céu, ó Senhor, que vai enchendo-nos como vasos de honra, vai enchendo-nos da tua presença, para que tudo que é mal vá embora, para que tudo que é mal saia, todos os medos, todas as ansiedades, todos os temores, todas as angústias, tudo aquilo que causa transtorno, medo, depressão, aflição, oh Senhor, tudo isso vai saindo agora, porque estás nos enchendo, enche, até que não haja espaço para nenhum mal, enche, até que não haja espaço para a escuridão, enche com tua alegria, enche com tua paz, enche, todo mal vai embora, todo mal seja repreendido, todo pensamento contrário seja repreendido, seja agora, curado em nome de Jesus, curada em nome de Jesus, cura meu Senhor, cura Senhor, tira o peso das almas, tira as correntes que ainda os prendem, para que possam voar sobre a tempestade, para que possam voar sobre os problemas. Oh, aleluia. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Cante. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Vai deixando agora aos pés do Senhor as suas inquietações. Vai deixando agora aos pés do Senhor as suas aflições. Vai deixando agora, deixa aí, deixa aos pés da cruz, deixe. É de pesado demais. O Senhor está dizendo a você, filho, é pesado demais. Filha, é pesado demais.
Assim diz o Senhor, que te criou, que te formou. Está pesado demais. Está pesado demais. Rasgue seu coração agora. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vem sobre nós, Senhor. Enche. Que a tua graça esteja sobre a nossa vida. Oh, Senhor, te louvamos por tudo, pelo momento deste culto, pela forma que o Senhor nos conduziu a este lugar. Eu sei que haverá testemunho do Senhor sobre este dia. Eu sei que haverá testemunho do Senhor pelo que tu fizeste aqui dentro e em casas que o Senhor profetizou nessa noite. Eu sei que vidas foram curadas, eu sei que vidas foram salvas, eu sei que neste dia a tua mão agiu. Abençoa esse restante de semana, Senhor. Ajuda-nos a praticar tudo isso. Guarda-nos em tuas mãos, nos livre de todo mal. Pedimos tudo isso ao Senhor, no bendito nome de Jesus, e te agradecemos desde já pela fé.